nome é Leandro, a gente tá aqui junto com o Herce e com o Domingos, tá? A gente é aluno do mestrado da Unifei e foi proposto na matéria de estrutura de dados desenvolver um código de uma lista de salto, porém com algumas restrições. Primeiro que o nível 0 dela tem que ser uma lista dupla encadeada, tá? O segundo nível dela, que é o nível 1, ela vai ter saltos de 5 em 5. Então, todos os que tiver múltiplo de 5 vão entrar nesse nível 1. E o terceiro nível, que seria o nível 2, a restrição é que seja de 20 em 20. Então, todos os múltiplos de 20 aí entram na função, tá? Então, a gente vai apresentar o código como a gente fez dessa lista. Tá? Quem está no controle ali da tela nossa é o Domingos aí, beleza? E aí a gente vai começar explicando as primitivas de inserir na lista, remover, e o que na verdade, a maior vantagem que se tem dessa lista, que é o busca, né, dela. Então, eu sou o Erson, vou apresentar a primitiva de inserir, né? Nós fizemos ela em 2 etapas. Iniciamos ela pela inserção em nível 0, né, onde que todos os componentes devem estar. Então, nós começamos verificando, né, se é uma lista nova, se ela está vazia. Iniciamos a inserção. A partir disso, nós conseguimos ver também, analisamos pelas comparações, como o Leandro falou, né, que nós precisamos daqueles múltiplos de 5, múltiplos de 20, verificando e já definindo o começo e o fim desse descritor, já tendo alguma informação sobre esse ponteiro em nível 0. Dando sequência, nós continuamos ainda fazendo essa comparação quando a lista não é vazia, fazemos a inserção em nível 0, até o momento em que a gente inicia, a gente vai até o nó em questão e partimos para a segunda etapa dessa primitiva de inserção, que é a de atualizar os níveis. Nessa parte de atualizar os níveis, então, essa funçãozinha que foi criada à parte, ela nos traz um meio de acertar os ponteiros do nó, né? Que ele vai ter a descrição do nível 1, 2 e 3. Então, a partir disso, naquele nó, a partir de inserido, encontrando ele, vendo que ele é múltiplo de 5, múltiplo de 20, nós inserimos ele de acordo com o nível que ele faz parte. Lembrando que, por exemplo, o nó é múltiplo de 20, por exemplo, ele tem que estar inserido tanto no nível 0, quanto no nível 1, que é múltiplo de 5, quanto no nível 2, que é múltiplo de 20. E com isso a gente faz o apontamento, acerta os ponteiros, definindo então a finalização da inserção. Falar da busca. Bom, então falar sobre a busca. Não tem muito segredo a busca, tá? Então, para começar ali, eu criei como se fosse um level, né? O nível 2, direto. Então, ele vai verificar se existe, o descritor inicial do múltiplo de 20, ele está nulo, que é o nível 2. Se ele tiver, no caso, nulo, ele já vai descer um nível, tá? E ver se o nível do 5 também é nulo, ele também desce. E no caso também, ou o código ele seja menor do que o inicial de cada nível. Então, por exemplo, se eu vou buscar um item do nível 2, seja o código 2, então ele não vai participar nem do nível 2 e nem do nível 1. Então ele já cai nos 2 primeiros ifs que elaborei do código.
E a partir disso, ele pega o nível, o mais baixo que o level que ele parou. Então, se for, por exemplo, 2, ele vai estar como level 0, que seria para procurar só no último nível, e ele roda um for vasculhando esse nível até encontrar a variável, tá? Então vamos supor, se fosse o código 5, que daí já teria do nível 1, então ele cairia no primeiro if, então o nível dele já ia decair 1. Então na hora que ele fosse começar o apontamento, ele vai apontar para o começo do nível 1, e aí ele roda um for. O for, o que esse for vai fazer? Ele vai procurar até que ele ache um elemento que seja menor ou igual a ele, o código, tá? Se ele achou, por exemplo, o 5, ele vai procurar o primeiro já é o 5, beleza, parou o for. Agora ele vai rodar no nível 0. Então vamos supor que antes do 5 ainda tivesse o 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então, se você já sabe qual que é o 5, ele não vai rodar todos os outros de novo. Ele vai continuar a partir do 5, mas como o 5 já é o código que eu quero, então eu trago para a tela. Também, como se fosse o 20, então ele continuaria como o level dele continuaria como 2, e aí ele começa a fazer essa busca no nível 2, aí ele encontrou o 20. Aí ele já sabe qual que é o apontamento. Então ele vai para o nível 1. Se fosse, por exemplo, 25, que você estaria buscando. Então ele vai no nível 2. Ele achou o 20. E o próximo era o 40. Então é acima. Então ele não vai. Ele continua no 20. Então ele decai o nível. Aí no nível 1, ele continua do 20, ele vai para o próximo, 25. 25 já é o código que eu quero. Então eu vou pegar ele e vou trazer para o usuário. Basicamente é isso, é assim que funciona a busca do código. Bom, vou falar aqui do remove. Ele basicamente ele faz o uso da função de busca, que é a função que o Leandro acabou de explicar. Ele verifica se essa lista que foi passada não é nula. Se ela for nula, ela já retorna falso direto. E ele parte daquela mesma ideia, para saber se o valor que está no código da variável auxiliar é um múltiplo de 20 ou um múltiplo de 5, e faz o decaimento do nível. E depois ele entra dentro de um for para fazer a verificação dos apontamentos. Quando ele encontra um apontamento num determinado nível, ele faz a troca, que a troca de ponteiros, né, que faz o que está antes dele apontar para o próximo, e faz o que está depois, depois ele pega o ponteiro do próximo, o antes pega o ponteiro do anterior, e aqui ele faz o que está na posição próxima do anterior apontar para depois, e o contrário embaixo. Assim ele elimina o nó que estava no meio, que é o nó que deve ser apagado. Com isso ele faz um free, liberando a memória, retorna o true, que é o resultado da remoção. Basicamente é isso aí. Sim, aí no caso essas são as 3 primitivas. A gente ainda criou um imprime ali, porém o imprime é só para trazer a lista mesmo ao todo, para a gente saber qual item que está no nível 0, qual item que está no nível 1 e no nível 2, para, no caso, se você for testar qualquer outra função ali, você tem como conferir os valores. Mas para ilustração. Isso. Então é isso. Obrigado.